aqui e daqui a pouco começou. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então vamos à nossa live agora sobre geradores reais. Tá? Por que não é ideal? Porque ele tem aquele problema, ou aquela propriedade, aquela característica de que quanto mais você requer do teu gerador, o que você requer? Quanto mais corrente você puxa dele, menor a tensão que ele fornece. Então, se ele tem uma tensão nominal de 1,5 volt, se você puxar pouca corrente, tudo bem. Agora, se você quiser muita corrente, esse 1,5 volt cai para, sei lá, 1,2, 1 volt. E aí as coisas funcionam pior. É o exemplo clássico do carro no momento da partida. Os teus 12 volts da bateria chegam a 9 volts. E aí o farol não funciona, o rádio não funciona, o limpador de para-brisa não funciona. Mas é o momento que o motor de arranque funciona, para poder ligar tudo. Então, a ideia do gerador real é essa. Quando você exige muito dele, ele não consegue manter aquela entrega prometida. Tá? Então, o ideal não. O ideal, você pode esganar ele, que ele continua mantendo igual. Isso é a situação irreal, vamos dizer assim. Tá? É o caso ideal. Mas o gerador real não tem essa limitação. Então, esse é o tema dessa aula, que é justamente aquela primeira curva, tensão por corrente, que não é a lei de Ohm, não é crescente, e a tensão não é igual a R vezes I. Porque não estamos analisando a diferença de potencial sobre um resistor e a corrente, mas sim a diferença de potencial na fonte com a corrente no circuito. Então, dá essa curva, essa reta decrescente. Que é a característica aí de um gerador real, de um gerador que tem um termo que dissipa, tem um desperdício. Tá? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas? Vamos começar. A minha dúvida era se naquela fórmula do MMQ com incertezas, necessariamente eu tenho que usar o X como sem ter uma incerteza e eu tenho que atribuir a incerteza dele sempre a Y. Ou não, pode ser ao contrário. Só que daí eu troco eu faço aplicação. Em princípio poderia ser ao contrário, mas aí você tem que mexer nas equações também. Certo. Tá, aí por questão de convenção e por facilidade a gente usa atribuindo para Y, né? Geralmente a gente joga tudo para Y, propaga para Y, e repara, nessa propagação para Y, você precisa fazer uma aproximação, que é aquela derivada, aquele que gosto de chamar de coeficiente de sensibilidade, que você estima, porque afinal você ainda está querendo calcular a coisa. Então você faz um gráfico rápido, tem uma estimativa dessa relação, e com essa estimativa você calcula a propagação. Tá? Que é a derivada. Eu gosto de chamar de coeficiente de sensibilidade, porque eu acho que tem mais sentido do que uma derivada, tá? Reta tangente, tá bom. Sensibilidade no sentido, quando você mexe em X, o Y sofre muito ou não? Tá? Então, uma incerteza em X produz uma grande variação em Y? Se sim, há uma grande sensibilidade. Aqui, matematicamente, é a derivada, concordo. Tá? Mas acho que o sentido é... Se você mexe em X e o Y praticamente não varia, ou seja, a tua reta é praticamente horizontal, você variou um monte aqui no X e o teu Y variou uma miséria. Não é sensível. Não só reta, podia ser uma curva que ela pode crescer muito rápido, entra num regime estável e depois cresce de novo. Então, nesse regime estável, nada acontece. Então, a derivada ou a sensibilidade muda de ponto a ponto. Então, isso a gente estima nessa propagação. E aí é um monte de continha, mas pelo menos você entrega o teu coeficiente linear
com incerteza e o teu angular com incerteza, que o Excel não faz, o LibreOffice não faz, o Origin faz. Tá, mas os Excel... A gente usava o Origin, só que a gente só conseguia usar por, acho que era 15 dias, nem isso. Porque é o que eles dão de versão de estudante. E não tem como renovar. Só pega uma vez por 15 dias, é isso. Tá, então... Tudo bem, agora você pode usar, então, sua calculadora e calcular isso. Você já sabe como fazer. Ou seja, já superamos o Excel. Além do fato de que o Excel e o LibreOffice não sabem o que é algarismo significativo. Acho que nem o Origin. Então você faz as contas, ele enche de lixo numérico lá. E você tem que, o usuário tem que limpar isso aí. Mas tudo bem, isso aí. Mas repara que esse método permite você fazer um upgrade aí nas suas análises, nas suas correlações. Te fala o seu coeficiente com incerteza. Isso é super legal, pois você te dá mais controle. Olha, a inclinação pode ser entre essa e essa aqui, o ponto de referência pode ser entre esse e esse. Então, isso é um empoderamento a mais. Tá joia? Nesse exemplo aqui, até que não deu tão crítico, foi bem... Eu botei umas incertezas muito pequenas, mas tem casos que poderiam ser bem maiores. Professor, Oi. você poderia me explicar o conceito de potência máxima e rendimento máximo? São duas coisas diferentes, né? Mas eu queria que o senhor desenvolvesse. Então, vamos lá. Potência. Potência em geral. O que é potência? Potência é aquela relação entre, vamos dizer, trabalho e tempo, entre algo, produção de algo, rapidez com que algo é produzido. Produzido, consumido, destruído, sei lá, algo é feito. Então, é aquela relação de trabalho por unidade de tempo. Quão rápido algo acontece. No caso do gerador, quão rápido ele entrega a energia para você. No caso do consumidor, quão rápido você consegue transformar aquilo em útil. Então, a potência total vai me falar se o teu gerador, o teu poste, a bateria, teu forno, teu não sei o quê, é capaz de te entregar eletricidade, calor, barulho, força, sei lá. Então, a potência fala quão rápido isso acontece. Quer dizer, um motor potente, um carro potente, chega em 100 km em poucos segundos. Um carro pouco potente também chega a 100 km, só que demora muito mais. Então, a potência está ligada com a rapidez com que as coisas acontecem. Tá? Então, primeiro conceito. Útil total. Então, total é aquilo que é fornecido ao sistema, ao usuário, ao consumidor, ao quem está requisitando. E útil é aquilo que o cara que recebeu transforma em algo que ele quer. Tá? Consegue produzir alguma coisa com aquela energia. E a relação entre quanto você de fato usa para quanto você recebe é o que nós definimos como rendimento. Tá? Então aí começa a brincadeira, porque aqueles gráficos de potência total e útil em função de R, vamos então explicar alguma coisa. O que é esse errão? É a resistência da década. Não vamos pensar assim. Quem que é? Vamos descrever isso em termos não matemáticos, não letrinha. Tá? Eu gosto de chamar esse errão, essa resistência do circuito, essa resistência do consumidor, vamos dizer assim, para quem o gerador está entregando a energia dele. Tá? Então, esse errão, eu gosto de chamar de um perfil de consumidor. O errão pode ser muito pequeno, médio ou pode ser grande. Então, vamos lá. O que significa isso em termos mais práticos? Um errão pequeno, se você olhar
Bom, o errão pequeno é um cara que requer muita corrente da fonte. Ou, vamos para diferente, vamos pensar na sua casa agora. Tá? Primeira situação. Você chegou em casa, aí ligou a lâmpada, ligou o forno de micro-ondas para esquentar não sei o quê, foi tomar banho, ligou o som, o ar-condicionado, o aquecedor, sei lá o quê, ligou um monte de coisa na tua casa. Então, vamos lá, primeira pergunta. Tua casa, como um todo, tem uma certa resistência equivalente. Quando ela conversa com o poste, essa resistência equivalente vai ser parte do assunto aí. Então, vamos lá. Como que é a resistência equivalente da tua casa quando você liga um monte de coisa? Lâmpada, micro-ondas, forno elétrico, vai tomar banho, som, sei lá mais o quê. Mais alta? Maior? Maior ou menor? Eu diria maior. Vamos ver se maior faz sentido. Quanto mais coisa você liga, mais corrente você requer do poste. Ah, tá. Tá? Certo. É menor. Porque tem que funcionar um monte de coisa. Mas como é que você fala para o poste que você precisa de muita corrente? O que ele entende? Ele entende que a tua casa tem uma resistência equivalente baixa. Certo. Tudo bem? Então, quanto mais coisa você liga, menor a resistência equivalente. O que faz sentido, porque tudo na tua casa, ou quase tudo, está em paralelo. Afinal de contas, vamos dizer, quando queima uma lâmpada, não desliga o seu chuveiro. Não está em série. Em série apagou esse, tudo que está na linha para também. E também por estar tudo 127 volts, né, professor? Mas em paralelo. Sim, em paralelo. Tá? Isso que é importante, porque, por exemplo, na tua casa, primeira aproximação, está tudo em paralelo. Você consegue usar uma coisa ou queimar uma coisa sem afetar a outra. Muitos resistores em paralelos, a equivalente abaixa. Em série aumenta, em paralelo diminui. Tá? Bom, nem tudo da tua casa está em série, está em paralelo. Felizmente, os disjuntores estão em série. Tá? Geralmente você tem lá o sinal de entrada, o disjuntor de entrada, você setoriza a tua casa, a lâmpada do quarto 1, a tomada, chuveiro, não sei o quê. E coloca, não sei se eu quero trabalhar, e coloca em cada setor o disjuntor. Esse setor está em série com todo esse setor. Quando você desliga, desliga tudo. Mas se queimar alguma coisa aqui, as demais funcionam. Então a tua casa é organizada um pouco em série, um pouco paralelo. Bom, para o poste, está tudo em paralelo. Quanto mais coisa você liga, menor a resistência. Então um errão pequeno significa um grande consumidor, um cara que requer do gerador muita corrente. Enquanto que um errão grande é um cara mais econômico. O gerador tem que fornecer pouca corrente para ele e ele está satisfeito. Ele consegue fazer a coisa funcionar. Então, aquele gráfico, o eixo do errão, eu penso como um eixo de um perfil de consumidor. Errão pequeno é um cara que gasta muito, um grande consumidor, e o errão grande é um cara econômico, um pequeno consumidor. Professor, desculpa te interromper, mas eu queria deixar claro qual o gráfico que você está falando, porque no início da explicação você falou que era a potência útil e a potência total por Rzão, não é isso? Isso. Estou falando só do Rzão por enquanto. Certo. Esse é o Rzão. O senhor pediu no Moodle um gráfico da potência total e potência útil por rendimento. Não. Por rendimento. Não, esse não. Esse é o desafio, se não me engano. Não, o desafio é 1 sobre rendimento e 1 sobre R. Rzão por 1 sobre rendimento. Isso é outra coisa. Vamos chegar lá. Isso é uma 8 que eu tô falando. Aqui, ó, faça os gráficos de PT, IPU e rendimento. Analise os gráficos, verificando os limites. Ah, tá. O gráfico errado. O gráfico em função de errão. Ah, então eles são todos em função de errão, é isso? No eixo X é errão, tá? Então, errão, repara que não é só um resistor. Errão é alguém, é um perfil, é uma situação real. É uma indústria
contra uma residência. É um cara que gasta muito contra um cara econômico. Ou seja, repare que dá para ter um certo sentido nisso aí. Tá? Então, errão é aquilo que você informa para o gerador para ele te passar mais ou menos corrente. Então, vamos lá. Potência, o gráfico de potências. Eu tenho aqui. Por que eu estou falando de... Eu tenho aqui, ó. Vamos compartilhar, né? Por que não faz isso que é mais fácil do que ficar imaginando coisa? Deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica mais fácil. Prontinho, assim é mais fácil. Tá, esse é o gráfico de, olha só, errão ou perfil de consumidor. Aqui é um cara, uma indústria, um grande consumidor, e aqui é um cara mais econômico. Potência total. Vem lá de um valor epsilon 2 sobre R, valor máximo, e vem descendo. Então, para um grande consumidor, muito é fornecido, mas muito é desperdiçado. De forma que ele usa pouco. Efetivamente, ele transforma aquilo em coisa útil pouco. No caso da tua casa, quando você liga micro-ondas, lâmpada, ventilador, ar-condicionado, e vai tomar banho, você ligou um monte de coisa que não está usando. É desperdício, isso é besteira. Além do fato de que tem muita corrente, a corrente tem o efeito Joule nos fios, aquele R ao quadrado, você está jogando dinheiro fora. Enquanto você toma banho, o poste está te mandando energia que você não está usando no banho. E talvez para nada, está só para jogar no fora. Então, muito é fornecido e pouco é transformado em útil. Do outro lado aqui, ó, pouco é fornecido, mas pouco é requisitado. Então aqui é o seguinte, eu recebo pouco, mas com esse pouco eu faço o que eu preciso. Ponto final. Essa que é a ideia. Tá? E existe uma condição, ó, então a potência total, aqui ela é máxima e aqui ela vai a zero. Se você fizer os limites para zero e para infinito, você vê que aqui tende ao valor máximo e aqui tende a zero, lá para erro muito grande. Esse gráfico é muito curtinho. E a potência útil? Potência útil, eu vou fazer aqui um zoom nela, tá? Só dei um zoom aqui, eu peguei esse pedacinho aqui, abri o eixo ali. Ela, para R pequeno, ela tende a zero, para R grande, ela tende a zero. Então ela tem um valor de máximo. Tá? Pô, potência útil máxima, caramba, é uma condição especial. Há uma condição de que há um tipo de perfil, ou mais ainda, um tipo de relação entre consumidor e gerador que faz com que a utilização seja máxima. Pô, então vamos investigar isso. Como você descobre o máximo numa curva? Deriva igual a zero. Você tem a curva de PU em função de errão, de errinho e tudo mais. Deriva em relação a errão e você vai achar qual que é o valor de errão, qual que é o perfil que maximiza a utilização aqui, potência útil. Certo. Fazendo a Parece derivada... que é um valor de 11 ali, 11. 11,5, por aí. Aqui pelo gráfico? É. Pelo gráfico... Olhômetro. Pelo gráfico... Ixi, deixa eu consigo marcar isso aqui, peraí. Não vou conseguir, não. Pelo gráfico, é uma região que está por aqui, ó. Vamos dizer, entre 11 e 15. É difícil, porque isso aqui é muito, muito plano. Não é um pico bem determinado. Olha que eu dei um zoom, imagina aqui, então. Aqui, para saber, eu nem tenho ideia aqui, ó. Aqui eu dei um zoom. Tá? Mas vamos lá, teoricamente, quando você deriva, você mostra que a condição de potência útil máxima é quando errão, perfil do consumidor, é igual a quê? A errinho, característica do gerador. Pô, olha que legal. Quando você ajusta o teu perfil de usuário com o teu perfil, com o perfil do fornecedor, de forma que eles, nesse caso aqui, igualam, você consegue produzir o máximo de efeito. Isso aqui é útil para alguma coisa? Vamos lá.
Alguns exemplos. Então, para quem mexe aí com som, instalou som em carro já, por exemplo. Então, o teu aparelho de som lá, teu radinho, teu gravador, teu, sei lá o que é aquilo lá, gravador não diz mais, mas o teu aparelho de som tem uma impedância de saída. Tem tantos, vou chutar, 4 ohms de impedância, de resistência, vamos dizer assim, em cada canal. E o teu alto-falante tem 8 ohms. O que você faz para ter o máximo de som? Você vai juntar 2 alto-falantes de 8 em paralelo para ter um de 4 e vai ligar no canal. Ou seja, o teu alto-falante, que é o que produz o som, vai estar casado com o teu sinal, o teu canal de saída. 4 ohms, 4 ohms. Pronto, você vai ter o melhor som possível. Porque se você colocar um monte de alto-falante em série e ligar no teu rádio, o que você escuta quando liga o rádio? Um grande barulho? Não. Um monte de alto-falante em série significa um resistor muito grande. Qual que é a corrente que vai sair do teu aparelho para o alto-falante? Mínima. O que você escuta? Quase nada. E se eu colocar tudo em paralelo? Boa ideia, tá. Pois tudo em paralelo, a resistência do seu sistema é muito baixa. Quando você ligar, o que vai acontecer? Vai sair muita corrente do teu aparelho de som, do teu canalzinho ali. E você pode queimá-lo. Porque você vai requisar mais do que ele quer. Então você tem que casar para que ele consiga mandar som na forma de eletricidade para o teu alto-falante, que é o que você escuta. Então você vai casar isso. É isso que faz o moleque lá, o técnico, quando instala som. Ele monta o sistema de falantes para que case a impedância, o termo técnico. Tá? É o mesmo que faz quando você vai fazer uma imagem por ultrassom. O que o cara faz? Coloca aquele gel. Para quê? Para casar a impedância, nesse caso agora, vamos dizer assim, mecânica ou acústica. Porque o ultrassom está vibrando. É uma onda, vamos dizer assim, mecânica. Se ela bate na pele, ela bate e volta. O que voltou no entorno do teu corpo, por exemplo, não vai produzir eco, você não vai enxergar nada. Você tem que fazer que aquele ultrassom do teu sensor entre no corpo. Como é que você maximiza essa transmissão? Você põe um gel. Para quê? Para fazer um casamento, vamos dizer assim, acústico. Um casamento mecânico. Porque aí aquela energia do teu sensor, do teu emissor de ultrassom, entra no teu corpo, bate, volta e você capta. Aí você tem uma bela imagem. Tá? Eu posso ter uma coisa parecida também, vai na fibra ótica que entra aí no teu roteador. Tá? Tem que entrar luz na fibra ótica. Se a luz bater na fibra e voltar, você não vai ter sinal de internet nenhum, tá? Tá jogando sinal fora. O sinal veio lá do provedor, bateu na fibra e voltou. Pô, você quer do lado do cara usar? Então você tem que fazer com que o sinal transmita ao máximo. Como é que você faz? Você vai fazer um ajuste óptico. Tá? Você vai mudar o índice de refração. Muitas lentes profissionais, você tem filmes para melhorar essa transmitância ou reduzir a reflectância, para mudar a qualidade de olho, para melhorar vamos dizer, casar essa impedância óptica. Então, repara, quando você ajusta o gerador com o consumidor, você consegue ter mais efeito. Tá? Então, no caso aqui elétrico, eu tenho que ajustar o meu consumidor com o meu gerador para poder produzir mais coisa que eu quiser. Não sei o que eu quero aqui. Aqui é só um resistor, aqui não tem muita graça, não. Mas se fosse uma lâmpada, iluminaria de maneira mais eficiente, a relação entre os bem melhor. O que mais posso pensar? Ou então, casamento de impedância é um termo muito mais amplo do que errão igual errinho. Tá? Isso é só um caso particular no mundo elétrico. Mas eu já falei, num exemplo óptico, um exemplo acústico, o que mais? O exemplo elétrico. Eu posso falar de impedância de uma aula. Se eu estou dando uma aula
num certo, vamos dizer assim, vou dizer nível, mas numa certa condição muito diferente dos alunos, vocês não aprendem nada. Eu posso falar, e nada passa para vocês, nada se transforma em útil. O que eu tenho que fazer? Ajustar os nossos níveis para que a aula flua bem, para que tenha uma transmissão boa, para que haja um rendimento bom. Então, isso chama metodologia, vamos dizer assim. Metodologia sai para casar a impedância entre o aluno e o professor, entre uma informação e o consumidor da informação. Então, esse conceito é super amplo, super geral. Tá? Não só no mundo elétrico. Aqui é um exemplo bobinho até. Tá? Que aqui representa por esse máximo aqui, ó, na condição de casamento de impedância. Então, esse é um fator importante para a gente também citar no relatório, que a analogia foi feita no mundo elétrico, só que se a gente fosse analisar qualquer mundo, seria praticamente a mesma coisa, porque trata-se de um gerador real e não ideal. Sim, eu diria o seguinte, o que eu estou tentando passar para você é um sentido físico, eu não quero ficar em equação. Ó, dPU, dR igual a zero dá isso. O que significa esse monte de sopa de letrinha? Tá? O que eu gosto, que eu acho que é importante, é que vocês vejam o sentido físico da coisa. Existe uma condição dos sistemas, das interações, que faz com que essa interação seja a melhor possível. Tá? Então, por exemplo, um anti-exemplo, não posso falar o nome, vai lá. Se eu filtrar aqui o texto, espera aí. Mas um exemplo político, se alguém quer aprovar um projeto inadequado, o que você tem que fazer? Ajustar a impedância para que aquele projeto inadequado seja aprovado. Você tem que ajustar quem quer o projeto com quem vai votar o projeto. Então, um péssimo exemplo, um anti-exemplo até. Real, mas não é um anti-exemplo. Então, tudo, numa aula, numa palestra, numa interação, tá? Interação, as duas partes têm que participar, você tem que ajustar muito bem isso. Se não tiver ajustado, não tem interação. É dois monólogos acontecendo, dois sistemas isolados. Então, esse ajuste é muito bom. Tá? E aí pode ser mecânico, óptico, acústico, político, educacional, qualquer coisa. Então, o que eu acho legal é vocês olharem para o resistor e falarem, nossa, estou vendo um sistema mais real. Tá? E buscar essas condições de ótimas, as condições de interação boa. Tá? Então, não adianta você ter, por exemplo, um PIB subindo com 40% da população com problema de segurança alimentar. Tem alguma coisa que não está casando. Como está subindo o PIB, estamos ficando mais ricos, se metade da população está passando fome. Tem algo errado aí. Então, esse sistema não está bem ajustado. Tá? Então, eu já estou jogando um exemplo totalmente diferente do mundo elétrico. Mas veja que há uma lógica, um raciocínio que pode ser super expandido. Eu acho que é legal vocês olharem o experimento e tentar enxergar muito mais. Porque no dia que vocês tiverem um problema real, vocês vão falar, opa, deve ter uma condição interessante aqui, vamos analisar isso aqui, vamos não sei o quê, vamos buscar isso aqui. Ou seja, você já tem na manga uma estratégia de ataque àquele problema. Então isso eu acho que é legal na coisa. Tá? Nesse caso é simplesinho, tudo bem, mas na vida real pode ser uma coisa diferente e bem interessante. Tá bom? Então a interpretação disso tudo. Tá, já estou extrapolando os dados, então já não é uma análise, já é o final da conclusão. Porque você analisa os dados que você tem. Tá, isso que é análise, a conclusão tem. Eu concluo isso com base nesses dados. Só que isso me permite agora pensar um pouco além. Eu posso propor coisas. Esse é o finalzinho da conclusão. Tá, então não é resultado principal, não. Isso já é delírio, especulação, projeção. Que é importante? Sim, é importante. Você joga a semente e um dia você vai executá-la. Mas repara que um relatório é legal quando você conclui,
com base nos teus dados. Aqui são dados elétricos, resistorzinhos e tudo mais. A conclusão principal é essa. A partir daí você pode dar um passo além. Ótimo, acho super bom. Mas cuidado, você não está provando que a internet funciona assim, que o ultrassom funciona assim, não. Não está provando nada disso. Então não é um resultado decorrente do teu estudo. É uma proposta para outro. Isso, finalzinho de conclusão, vale. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo sim. Mas nós pulamos um resultado importante aqui, ó, que eu queria voltar a ele. Se você olhar a tabela de dados, tá aí, tá? Tensão corrente aqui, ó, IV. Esse RX é o valor da década de resistores, que eu variei de 1 em 1. E esse V sobre I é uma verificação dele. O que eu fiz? Vamos ver o circuito aqui, ó. Isso aqui tem alguma... Tá, agora sim. Vamos ver o circuito. Ó, o voltinho está aqui nesse ponto. Se esse gerador entrega para esse circuito V volts e por ele passa I amperes, V sobre I dá R. É óbvio, lei de Ohm. É o que eu fiz aqui, então eu vou fazer isso. Deixa eu ajustar aqui, ó. Eu peguei V, dividi por I e calculei V sobre I. O que eu observo? Opa! V sobre I não é igual a R. Tem alguma coisa estranha aí. Então, esse primeiro trabalho que eu comento lá no item, sei lá qual que foi. Item 7. Fazer um gráfico desse por esse e ver o que dá. O que eu estou querendo mostrar com isso? Vamos dizer, quando você faz um gráfico, quando você faz por alguma razão. O que me motiva a fazer esse gráfico, esse estudo? A comparar com o que a gente sabe da teoria, né? Da lei de Ohm, para ver se ela está sendo aplicada. Então, vamos mostrar o óbvio. V sobre I dá o R. Aí você faz, não deu R. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Então, por isso eu vou investigar o gráfico de RX e de VI. Se você fizer esse gráfico, ó, tá aqui embaixo. Aqui eu tenho V sobre I e aqui eu tenho o R do reostato. O que dá isso aqui? Uma bela reta. Bela reta, olha só, coeficiente de correlação, 1. Pô, belíssima reta. Angular, praticamente 1. Caramba, esse é igual a esse. A menos D, esse cara aqui, ó. Porque se V sobre I fosse igual a R, isso daria uma reta de coeficiente angular 1 e linear 0. Y igual a X. Um igual a outro. Um igual a 1 vezes o outro, mais 0. Pronto, isso daria coeficiente angular 1, linear 0, correlação 1. Eu quase obtive isso. Aqui eu tive, olha lá, correlação 1, angular 1, linear não 0. O que está acontecendo aqui? A resistência do gerador, né? Não. O voltímetro está pegando a resistência do amperímetro também de novo. Isso. O mesmo erro de outras aulas lá. Repara. O que o voltímetro está vendo? Ele está vendo o resistor R, o RX, que eu chamei, mais o amperímetro, que é um RA. Então, V sobre I não vai dar reostato, ou a década aqui, no caso. Vai dar o quê? RX mais RA. Olha essa equação aqui, ó. Esse é o Y, né? V sobre I
é igual a Rx, 1 vezes Rx, mais Ra. Então, esse 3,3, cuja unidade é ohm, é a resistência interna do amperímetro, que aqui se manifesta como coeficiente linear. É um erro sistemático, porque ele sistematicamente apareceu em todos os pontos. Eu não tinha percebido. Eu fui variando o reostato e medindo, variando, medindo, a década, e ele estava presente sempre. Eu não olhei para ele, mas ele estava lá. E o meu voltímetro e o amperímetro falaram, olha, a medição é essa. Se você olhou para ele ou não, o problema é teu. Mas para esse V tem esse I. Porque o que está no circuito é reostato, ou a década, no caso, que nós usamos, mais o amperímetro. Por isso que V sobre I não é igual a Rx. É igual a Rx mais alguma coisa, mais amperímetro. Então aqui nós estamos vendo, descobrimos um efeito sistemático devido à presença do amperímetro, então é a resistência interna do amperímetro, através de um coeficiente linear. Lembra que na aula de amperímetro ele apareceu como coeficiente angular. Ele mudou a inclinação daquela equivalente. De 295 para 300 e alguma coisa. Ele apareceu lá no linear, no angular. Aqui ele aparece no linear. Mas tá, é porque lá era outra relação, né? Outra relação. Mas repara, então, que as coisas, vamos dizer, no mundo real se manifestam. Se você percebe ou não, o problema é teu. E aqui ela fala, não, sempre no linear. Não, não é nem sempre, no linear nem no angular. Aparece, de algum jeito. Aqui foi fácil perceber. Por quê? Porque eu estava meio, pô, deixa eu conferir isso aqui. Nossa, tá errado, deixa eu... Ou seja, você começa a espremer os dados e vai saindo informação. Então, por isso que esse item que eu coloco aqui no item 7, eu acho interessante fazer. E qual uma consequência importantíssima para esse experimento? Olha só, para quem que o gerador entrega a energia dele? Para o circuito todo. Para o circuito todo, ou seja, em princípio, o voltímetro, para a década e para o amperímetro. É. O voltímetro está em paralelo, ele é muito bom, pode jogar fora, pode desprezar. Então, o que a fonte enxerga? Década mais amperímetro. A fonte não enxerga o Rx, como eu chamei aqui, ó. Enxerga o V sobre I. Então, esses gráficos aqui, ó, de potência, não são potência contra R da década, mas sim contra o R total, o R da década, mais o amperímetro. Se você não fizer essa correção, você deslocou teu máximo de 3 ohms para o lado. Em vez de achar os 12,6 que você quer no pico, você vai achar 9 e alguma coisa. Tá? Então, ao perceber isso, eu corrijo os dados e tá, o máximo bate. Lembra que alguém falou, acho que o Pedro falou, pô, tá em torno aqui de 11, 12. Exatamente, porque eu corrigi. Senão estaria em torno de 9. Então, se o teu gráfico tem máximo no 9, pode corrigir, você fez besteira. Tá? Esse R aqui, ó, é o R que o gerador enxerga. É o R da década mais o do perímetro. É o R total. Tá? Em princípio, do voltímetro. O voltímetro pode ficar tranquilo que ele está em paralelo, ele é muito bom. Não vai afetar nada não, tá? Tudo bem? Então, repara que... Mas então eu tenho que deixar claro que tem um erro sistemático no meu circuito por conta da introdução do amperímetro de maneira equivocada novamente, né? Não diria nem equivocada, mas você colocou da maneira correta, mas não considerou. Entendi. Porque ele existe, eu preciso da corrente, eu preciso dessa informação, eu preciso pagar a conta do amperímetro para poder ter informação dele. Sem ele, eu não sei a corrente.
Não, mas é que se você colocasse ele antes do voltímetro ali, à Ah, esquerda, aí que nem sim. aconteceu lá, seria melhor. Aí o RX realmente seria o V sobre I. Porém, como que o voltímetro enxerga agora para trás a fonte? Sim, aí teria um outro problema. Ele enxerga uma fonte de força eletromotriz epsilon E a resistência interna ia aumentar, né? e aumentar. Então, esse gráfico aqui, ó, esse primeiro aqui, ia ter esse cara maior. Não 12,6, mas 15, 16. Porque você ia transferir o problema do perímetro para o teu resistência interna. E talvez não fosse perceber tão óbvio, tão facilmente, que Rx e V sobre I não são iguais. É, realmente ia ficar mais difícil para Tá? perceber isso. Então, você está tirando o problema, você está escondendo o problema, não resolvendo. Então, nessa configuração, o que tem que fazer? Se eu estou usando um instrumento, eu tenho que conhecer o instrumento de medida. Eu tenho que saber, olha, meu amperímetro é muito bom, ele tem 3 ohms de resistência. Nossa, que baixo. É, mas o meu circuito tem, olha só, tem 1, 2, 3, 4. Aquela condição de muito menor não funciona. Olha só, no caso máximo, 24 ohms contra 3 do amperímetro não é assim muito maior. Tá? Então, o meu amperímetro não é ideal. Qual o problema dele? Nenhum. Eu só tenho que considerar esse efeito. Professor, levando em consideração que a gente está desconsiderando o voltímetro, isso quer dizer que a resistência dele é muito alta, né? A resistência interna dele. E a É uma gente sabe, resistência de quanto? lembra que era 20 mil ohms por volt? Ah, tá. Ele está na escala aqui de pelo menos 2 volts, tem 40 mil ohms. Quando você compara com 24, Sim, é perfeito. certo. Tá? Então eu desprezo porque eu conheço o voltímetro. Eu sei que ele é bom. Eu sei que você pegar ele aqui, ó, vai dar 20 kΩ por volt. Pô, para esse experimento, ele é ideal. O amperímetro que eu achava que era ideal mostrou-se não ser tão ideal. Então não é que ele está na posição errada, é que ele foi desconsiderado. Ou ele foi considerado ideal, mas ele não é ideal. Tudo bem? Então é bom você conhecer o seu instrumento de medida, o seu meio de trabalho ali. Tá? Então essa hipótese comum, amperímetro é ideal, é muito bom. E esse amperímetro aqui que eu usei foi um amperímetro como esse aqui, ó. Um amperímetro bom. Porém, eu usei 24 ohms ali, que é tão baixo quanto o perímetro. Então aí deu conflito. Se eu tivesse usado aqui um reostato aqui de 500 ohms, 1000 ohms, esse efeito não apareceria. E a aula perderia parte da graça. Então, Entendi. o legal de ter dimensionado a aula para um resistor baixo é ter aparecido um problema solucionável, ainda bem, mas ficou claro. Certo. O problema de usar o circuito da maneira correta, entre aspas, que a gente tinha visto lá na aula de amperímetro, é que nesse caso não seria a correta, né? Porque a gente ia ter um erro muito maior, que ia estar envolvendo a DDP que estava chegando ao circuito. Sim. Aí ia ficar muito pior o problema. Então esse erro sistemático é o melhor dos casos que a gente tem. Sim. Repara que, vamos dizer, eu não vou dizer que isso é um defeito, é uma característica que o bom profissional sabe. Sim, aí no final vai ter um -3 lá, ou que seja. Pronto. Mas não é surpresa, o cara sabe, não, eu sei que tem um fator de correção, um fator de segurança, eu sei que tem isso, papapá. Ótimo. O bom profissional sabe na sua área essas especificidades. Ele não pode ter uma surpresa. Nossa, esqueci disso, caiu o prédio. Não, aí, peraí.
Tá? Aí já pode ser um erro mais grosseiro. Mas ele sabe que ao fazer um cálculo, ao considerar alguma coisa, ele tem uma margem de erro, um fator de segurança. Ou ele olha para um número e fala, então vou fazer isso. Ou quando ele usa um certo instrumento para medir, sei lá, medir vibração de uma peça, medir, sei lá o que também. Fala, olha, o número que deu foi esse. Mas nessa condição, eu não confio tanto nele, então eu vou admitir uma margem tal. Isso é um profissional. Nem tudo a gente consegue medir perfeitamente. Isso é o mundo ideal, não existe isso. Tá? Ou você mede coisa, vou medir isso, vou medir aquilo também, para confirmar, ver se valida ou não. Se der muito diferente, opa, esse aqui deu isso, esse aqui deu muito diferente, tem alguma coisa estranha, vou averiguar. Ótimo, um profissional faz isso. Se a tua teoria te leva a 2 resultados diferentes, tem alguma coisa, ou o teu experimento te mostra, você faz por um método daí, faz por um método daquilo. Pô, peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa mal explicada, vamos atrás. Então repara que isso, eu chamo de, não é um defeito, é uma característica, é uma coisa própria do fenômeno, própria da montagem, e que, cara, você está alerta para poder pegar isso aí. Se você pegar, você é um bom profissional. É isso. Não é que o sistema é ruim, o sistema está errado, a natureza errou. Não, nada disso. Aconteceu, você percebeu, e se for capaz de corrigir, pô, melhor ainda. Lembra o caso dos voltímetros, que mediam valores diferentes? Tudo bem, se você percebeu a diferença, conseguiu caracterizar a diferença, conseguiu corrigir a diferença, parabéns. Você consegue trabalhar com essas condições, vamos dizer assim, não ideais, e chegar no resultado muito bom. Tá? Aí vai. Então, lá o Ítalo, que ganhou a medalha de ouro no surf, a prancha dele quebrou. O que ele fez? Entrou em desespero. Deve ter também. Pegou a outra e foi embora. Resolveu o problema. Não é a prancha, talvez, do carrinho dele, é a prancha que cai no pezinho dele. Foi lá, cumpriu a meta. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo. Então ele pegou uma outra prancha, não sei se ele teve que adaptar, se você não sou surfista, se ele adapta alguma coisa, mas aí ele deu conta do recado. Ponto final. É um bom. Todos eles são bons atletas, não tem jeito. Chegou lá e sempre é muito bom. Mas o cara resolveu. Pronto. Então, às vezes, vamos dizer, esses problemas não são... São problemas se você não está preparado para eles. Se você está em condições de ser preparado, pode vir que você encara na boa. Bem-vindo, você é um bom profissional, você foi treinado para isso, você está preparado para isso, você é capaz. Ótimo. Aqui, vamos dizer, se você quiser usar um voltímetro, você tem que conhecer um pouquinho do teu instrumento, para saber quais são os limites dele. Tá, então aí você vai trabalhar com consciência da coisa. Certo, pessoal? E lá no final tinha um gráfico que era 1 sobre rendimento por 1 sobre resistência. Alguém fez? Não. Então faça, não vou falar para você não. Dá para ter uma ideia, porque S1 sobre resistência é a resistência equivalente, certo? Não. Ou é 1 sobre resistência da década? Não, 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre a resistência total. Sim, então. E 1 sobre o rendimento. Tá. E o que dá essas duas loucuras aí? Eu acho que vai dar uma logarítmica, mas eu não tenho certeza. Não vai dar logaritmo. Tá? Vai, inclusive, resolver esse problema aqui, ó. Nós não vimos que a potência útil é super plana aqui em cima? Pô, cadê o máximo disso? Sei lá onde é que tá o máximo disso, pô. Isso aqui é quase flat, quase plano, quase constante. Então,
poxa, eu calculei a derivada, que legal, eu sou capaz de saber que o errão igual a errinho, mas não consigo saber qual que é o errão. Ele está entre 11 e 18, pô. O coeficiente angular desse gráfico, ele vai dar a resistência interna do gerador em ohms. Sim. A unidade depende de como você colocou lá, mas... Por quê? Você consegue ter um modelo matemático para isso? Não, porque Ah, consegue. Tem sim. Você não tem uma equação lá, rendimento igual a errão sobre errão mais errinho? Certo. Certo. Pega a equação, faz isso com ela, ó. Pronto. O rendimento vira 1 sobre rendimento. O errão sobre errinho vira errão mais errinho. Não, errão por errão mais errinho vira, inverte. Aqui em cima fica errão mais errinho por errão. Abre a fração. Errão por errão, conhecido como 1. Mais errinho vezes 1 sobre errão. Pronto. 1 sobre rendimento, 1 sobre errão. Quanto que dá? Esse troço é igual a 1 mais errinho vezes esse troço. Qual que é o linear? 1. Qual que é o angular? Errinho. Ah, tá. A equação da reta, né? Só que a equação de uma reta, eu consigo ver se é uma boa reta, eu consigo calcular com MMQ um bom coeficiente angular, então eu consigo determinar muito bem o errinho. O que eu não consegui aqui, ó. Aqui eu tenho, nossa, que teoria linda, potência útil, máximo, tá, mas e daí? Você sabe o que é o máximo? Se você não sabe, lamento, eu também não sei, e não tenho uma informação. Muita teoria e pouca prática. Só dá para fazer com a derivada, né? Só que daí a gente precisa ter a função para a gente derivar. Não, nós temos a função. Potência útil, você tem a função. Você vai derivar. Sim. Mas você vai chegar numa solução, então ponto de máximo é quando errão igual a errinho. Uau, que legal. Qual que é o ponto de máximo? Sei lá, poxa, que plano. Então, não tenho... Apesar de eu ter toda essa bagagem com a derivada, calculado isso, eu não consigo enxergar no gráfico. Bom, aqui eu dei um zoom, consegui enxergar um pouquinho melhor, tá? Mas veja bem, isso aqui não é uma curva suave. O meu circuito não tem esses tranquinhos assim que fica... Não, ele é suave. Eu não consegui os pontos para suavizar. Então, eu não sei exatamente onde está esse máximo. Ele está nessa região aqui. Ou nessa região, isso é incerteza. Agora, quando eu faço minha retinha, olha só que bonitinho. Esse é 1 sobre rendimento por 1 sobre R. Coeficiente de correlação, 1,00. Coeficiente linear, 1,00, como previsto. Ou seja, medalhinha de honra ao mérito. É um indicador de qualidade. Eu previa 1, quanto eu obtive 1. Vê como eu sou bom? E qual que é o meu angular? O 12,6. Pronto, que é o errinho. Então eu consegui agora, pelo gráfico de potências via rendimento invertido com não sei o quê, calcular o errinho, que é a condição de ótimo, que agora eu sei quanto vale. Tá? Inclusive bate com o comecinho, ó. Enquanto isso aqui, ó, na curva tensão corrente, eu já tinha o errinho. E lá embaixo, via potência, eu também tenho o mesmo errinho. Ou seja, um outro método que não foi difícil deduzir, bastava inverter a equação. E o manipulador falou, nossa, o errinho está aqui como corrente angular. Pum, matei. E ainda reforço a qualidade, porque o linear previsto era 1 e o obtido é 1. Poxa vida, tudo fechando redondinho. Olha que coisa boa. Tá? Então, a partir da minha incapacidade de medir o máximo daquela curva, porque é um máximo muito mal localizado,
eu tive que, putz, vou buscar alguma coisa aqui, vou fuçar, vou mexer, não sei o quê. Papai falou, opa, achei uma outra forma de ver aquela curva de potências no fundo do rendimento como reta. Pronto, reta eu estou em casa, reta eu sei trabalhar. Ou seja, aqui há que eu chamo, há um fluxo de informação, há um fluxo de raciocínio. Vamos dizer, eu não cheguei ali porque eu acordei inspirado. Não, hoje eu vou fazer 1 sobre rendimento por 1 sobre R. Não é assim que funcionam as coisas. Tá, mas depois de transpirar, depois de bater, depois de fazer, pô, caramba, não sei o que, ó, pô, achei um modelo, deixa eu testar com os dados, nossos dados batem, pronto. Consegui uma informação a mais. Então não foi um gráfico feito assim por sorte. A ideia do relatório, tudo que você coloca tem uma razão de ser. Por que esse gráfico? Por alguma razão. E por que essa conta? Por alguma razão. E por que você fez? Por alguma razão. Ah, eu fiz o que o professor mandou, então não faz. Você não sabe para que serve? Não está correto isso. Ah, fiz porque, sei lá, não tinha o que fazer, eu fiz essa conta. Perder tempo. À toa, inútil. Tira isso aí, para quem você está só enchendo o espaço ali, está me dando trabalho de olhar uma coisa que não serve para nada. Ou que talvez você não sabe, não conseguiu trabalhar com isso. Tá? Então, quando eu reclamo do relatório do fluxo, é disso. As coisas têm que ter uma sequência lógica e vão chegando lá do óbvio. Tensão para o corrente, que é o que eu tinha no começo. Descobrimos um amperímetro no caminho, falou, opa, corrigimos as potências, chegamos num lugar que não tinha resposta e conseguimos chegar na reta com a resposta. E pronto. Que confirma lá em cima ainda. Então vê que há um fluxozinho. Certo, pessoal? Então isso que eu acho que é o legal do laboratório. Seguir um roteiro, terminar o roteiro, não saber o que está fazendo, não serve para nada. Tá? Então, aqui ainda tinha um roteiro. Daqui a pouco não vai ter mais roteiro, tá? Daqui a pouco eu vou tirar o roteiro dos experimentos. Falou, ó, se vira. Se vira como? Faz gráfico, faz MMQ, faz propagação, faz não sei o quê, vai, bota hipótese, vai atrás, fuça, mexe, roda, vira. Para que os dados te levem a alguma informação. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Não. Então, podemos encerrar aqui? Sim. Deixa eu, então, interromper o compartilhamento. Então, tá, pessoal. Então, deixa eu parar a gravação para poder ficar um pouquinho... Isso aqui, ó. Então, vamos desligar aqui.